Paz seja convosco, boa tarde. Vamos ser rápido, como de costume, né? A palavra do Senhor me colocou em meu coração. Está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 20, que nos diz assim: Ai das cidades impenitentes, o título. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de vocês, Goranzinho. Ai de você, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muitos que eles teriam se arrependido, com pano de saco e cinzas. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será levado ao céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Espero que o fundo não esteja muito alto, como sempre. E só para mostrar meu desenho, minha foto do leão. Vamos ser bem... Eu quero ser bem esclarecido para a gente poder entender a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus morou. Jesus morou na cidade de Cafarnaum. Por um determinado tempo, ele se mudou para lá. E o que acontece? A cidade de Cafarnaum se tornou uma base para ele. Foi uma boa escolha para ele, porque a cidade de Cafarnaum era uma cidade rica. Por conta da pesca, que ela ficava do lado do Mar da Galileia, a cidade era muito rica e tinha muita quantidade de pessoas naquela cidade. Além disso, a cidade de Cafarnaum era onde se situava a base do exército romano. Não é exército, é outra palavra, mas tá vindo essa palavra na mente, vai com essa mesmo. E o que acontecia? O que predominava lá na cidade eram as vestes e a arquitetura greco-romana. Era o que prevalecia naquela cidade. Mas o que acontece? Jesus morou naquela cidade. Só que um ponto interessante, aquela cidade não morou em Jesus. Jesus morou naquela cidade, mas aquela cidade não morou em Jesus. Quantas vezes a gente deixa Jesus morar em nós, mas nós mesmos não moramos em Jesus? E foi o que aconteceu com aquela cidade. Jesus viveu ali, Jesus fez milagres ali, mas eles não criam no coração dele que Jesus era Jesus. Eles tinham esse defeito. Jesus fez tudo que podia para aquela cidade, mesmo assim aquela cidade rejeitou Jesus. Por isso que vem essa repreensão, porque Tiro, Sidom e Sodoma foram cidades arrasadas, arrasadas mesmo pelo poder de Deus, porque elas eram ricas, elas eram belas, elas tinham virtude, elas tinham vida, mas não tinham a presença. Do que adianta tudo isso sem a presença, sem a obediência às ordens de Deus? É isso que acontece, porque se Sodoma, Tiro e Sidom tivessem escutado a palavra de Jesus, tivessem visto aqueles milagres, com certeza eles teriam se arrependido. Porque o que faltou para Cafarnaum, o que faltou para Gozinho, o que faltou para outra cidade também, Betsaida, foi arrependimento. O que faltou foi arrependimento. Muitas das vezes a gente se depara com os milagres, a gente quer poder, a gente quer virtude, a gente quer crescer, mas sem se arrepender. Não tem como crescer sem se arrepender. Não tem como evoluir sem se arrepender. Não tem como viver o extraordinário de Deus sem se arrepender. Porque não existe um, até hoje na Terra, sem ser Jesus, que nunca pecou na vida. E porque a gente perdeu o costume de se arrepender. Se arrepender é fundamental para viver o sobrenatural. Se arrepender é fundamental para viver o sobrenatural. O que aconteceu com aquela cidade foi isso. Jesus pegou Jesus ficou, meu Deus, arrasado. E começou a repreender aquela cidade. E começou a repreender. Vocês me viram primeiro do que todas as outras cidades, mesmo assim não creram. Porque Jesus nasceu perto dali e começou a jornada dele por ali. E mesmo assim, aquelas pessoas que viram Jesus primeiro não sentiram verdadeiramente o que era para sentir. Uma frase que muitas pessoas falam pra mim é: William, você nasceu no Evangelho, é muito fácil pra você. Eu não sei se nem se eu respondo isso pra vocês. Não sei se eu respondo, não devo responder. Minha cara já diz, né?
Porque, gente, o importante não é nascer no Evangelho. Porque nascer no Evangelho é fácil. O difícil é deixar o Evangelho nascer em nós. Nascer no Evangelho é muito fácil. Basta você ter uma mãe e um pai da igreja. Você nasceu no Evangelho. Agora, deixar o Evangelho nascer em nós é o que está faltando em muitas das pessoas. Nasci no Evangelho não, mas eu já tenho muito tempo na igreja. Mas a igreja não tem nenhum tempo em você. Ah, eu não aceitei Jesus ontem não, eu aceitei Jesus há 10 anos. Mas cadê que Jesus realmente habitou em você e você deixou Jesus te aceitar? Porque é essa a diferença. Eu nasci no Evangelho, gente. Fácil, fácil. Agora eu quero ver eu deixar o Evangelho nascer em mim, deixar o Evangelho crescer em mim, deixar o Evangelho fluir em mim. É se arrependendo constantemente todos os dias. É assim que eu consigo, é que eu vou conseguir sim deixar o Evangelho crescer em mim, porque ele tem que crescer a todos os dias. Porque Deus vai medir pelos frutos. Se eu não tiver fruto para dar. Nasci no Evangelho, mas o Evangelho não nasceu em mim. E foi isso que aconteceu. Numa parábola Jesus vem falar, em Mateus 20. Jesus vem falando que existiam uns funcionários. O dono do trabalho falou, olha, são 5 horas da manhã, mas você tá aí sem fazer nada, vai lá, vai trabalhar lá. E ele foi. 10 horas da manhã o dono saiu de novo na rua, encontrou outro e falou, vai lá trabalhar também. 3 horas da tarde o dono do trabalho chegou de novo no centro e falou, vai lá trabalhar também. 5 horas da tarde voltou, vai lá trabalhar também. Quando deu 7 horas da noite ele voltou. Do último ao primeiro ele foi dando 10 reais. Deu 10 reais pro que trabalhou de 5 horas até as 7. Deu 10 reais pro que trabalhou de 3 horas até as 7. Deu 10 reais pro que trabalhou de 10 horas até as 7. E quando chegou no último, o último reclamou. Ah, mas eu tenho mais de horas trabalhando aqui. Você vai me dar os mesmos 10 reais que você deu para aqueles rapazes? Eu tô trabalhando aqui desde 5 horas da manhã. Você vai me dar os mesmos 10 reais que você deu para aqueles rapazes? Ele começou a criticar, começou a reclamar. E aqueles rapazes ficaram satisfeitos. É isso que está acontecendo com a nossa geração. As novas pessoas estão se levantando e a gente que tem mais tempo está sem fazer nada e está criticando aqueles que receberam a mesma porção que nós. Receberam a mesma porção que nós e a gente está criticando aquelas pessoas. Ah, eles trabalharam um pouco e já tem tudo isso. Ah, eles se levantaram ontem, mas já tem tudo isso. Eu estou aqui há décadas e estou recebendo a mesma coisa, nunca muda a minha vida. Estou aqui há décadas e nunca minha vida vai ser transformada. A gente tem que se alegrar quando alguém se dispôs a fazer a vontade de Deus. Porque Jesus mesmo falou isso. Quem não espalha, ajunta. Quem não atrapalha, nos ajuda. Então nós vamos ter que acolher essas pessoas sim. Que começaram ontem, nós temos que incentivar. Olha, você está ganhando 10 hoje, mas amanhã você vai ganhar mais. Mesmo que eu continue ganhando meus 10. O meu dever é ajudar essas pessoas a crescerem também. Em outra parábola, Jesus vai dizer dos 2 filhos. Essa é tensa, mas eu vou ter que falar. Ele olhou para um filho e falou, filho, vai fazer ali um serviço para mim. Vamos botar nessa palavra. Vai fazer um serviço, vai pregar ali para mim, filho. Naquela cidade que ninguém prega. Vai lá, filho. Não é assim, eu tô colocando em minhas palavras. E o filho falou, não vou não, pai. Mas depois ele se arrependeu e foi. Ele olhou para outro filho e falou, filho, vai ali. Vai fazer vai comprar uma carne no mercado para mim, filho. E o filho falou, eu vou, pai. E no final acabou que não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Óbvio que o primeiro filho. Óbvio que o primeiro filho, e Deus falou isso. Que muitos vão ficar e os novos vão ir. Porque muitos estão trocando achando que o tempo é necessário. Trocando achando que o nosso esforço é o suficiente. Que nossas palavras são suficientes. Que o meu tempo de congregação é o suficiente. Não. Não é o suficiente. Eu vou ler aqui o que está escrito em 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10 está dizendo assim. Antes sou o que sou. Só um momento. Eu não tinha preparado isso. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu,
mas a graça de Deus comigo. Ninguém merece a salvação. Ninguém merece a salvação. É pela graça que nós somos agraciados. É pela graça que nós somos salvos. Ninguém merece a salvação. É pela graça. Então quando alguém sentir desejo de fazer a obra, que nós venhamos ajudar essas pessoas a fazerem a obra. E quando alguém sentiu a vontade de crescer no ministério, que nós venhamos ajudar essas pessoas a crescerem no ministério. Porque Jesus fala que prostitutas vão herdar o reino. E muitos que estão ali com a Bíblia na mão, com o Evangelho ali todos os dias na igreja, não vão herdar. Porque nós estamos em uma comunidade bem calma, bem tranquila. Porque em cada esquina que a gente vai tem uma igreja. Cada mão que a gente olha tem uma Bíblia. Mas tem lugares que não são assim. Tem lugares que não tem Bíblia, que não tem igreja em cada esquina. Eu queria que a gente estivesse nesses lugares para sentir um pouco na pele. Para sentir um pouco na pele. Porque Cafarnaum viu Jesus primeiro do que as outras. E mesmo assim não creu. Que nós possamos ver Jesus e deixar Ele morar em nós e morarmos nele também. Para que possamos viver aquilo que Ele quer para nós. Espero que tenha falado, que tenha feito sentido. E eu acabei esquecendo de colocar o... Eu vou mandar um vídeo depois. Deus abençoe vocês.